E aí, jovem, tudo já com vocês? Eles querem colocar agora na sua cabeça, no mundo moderno, que talvez o Cristo da igreja não é o Cristo que de fato viveu na Terra. Eles sempre tentam dar um jeito de relativizar e bagunçar um pouco as coisas. Hoje o Padre François vai explicar pra gente exatamente isso. Será que o Jesus Cristo da Sagrada Escritura é o mesmo Jesus Cristo que a gente prega nas igrejas? Isso esse vídeo vai te explicar. E antes eu queria só te convidar a conhecer a Faculdade Católica de Anápolis, que tá com um leque de cursos maravilhoso e quer te ensinar sem te doutrinar. Lá a gente quer formar bons profissionais e não bons militantes políticos. Então olha lá, acessa aqui na descrição o site da Faculdade Católica para que você possa ter uma boa formação e ter um ensino perene. A Faculdade Católica de Anápolis está pronta para te receber. Bora pro vídeo. O Jesus da história e o Cristo da fé. Então, a gente está indo de maneira ordenada, tá? Deus existe? Sim, Deus existe, nós conseguimos provar isso pela Escritura, pela razão. No que se refere à razão, através do mundo e do homem. São as nossas vias de conhecimento, de acesso a Deus. Então, depois de Deus, a gente analisa Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como é que é? Porque olha só uma coisa interessante. Jesus que existiu há 2000 anos atrás, será que é o mesmo Jesus que a igreja continua pregando? Ou será que nesses 2000 anos a igreja não terá adulterado a mensagem de Jesus? Ou será que a igreja não terá inventado um Jesus divino, sendo que, na verdade, Jesus Cristo teria sido um simples homem, que é o que está muito presente aí na argumentação de muitas pessoas. Esse tema começou a ser questionado no século XVIII. No século XVIII, por influência do iluminismo, do racionalismo iluminista, a ilustração, começou então a questionar se os evangelhos são históricos ou não são históricos, se os evangelhos são invenções da comunidade cristã, se os evangelhos realmente transmitem a verdadeira história de Jesus, ou se os evangelhos são apenas uma criação dos primeiros cristãos. A partir do século XVIII essa pergunta foi feita e o século XVIII, XIX e XX é uma luta para tentar explicar essa questão. Por isso eu também jogo essa questão dentro da nossa apologética. Essa questão tem 3 etapas. A primeira etapa se caracteriza por afirmar a historicidade de Jesus. Jesus realmente existiu, mas esse Jesus que existiu não é o mesmo Jesus que a igreja prega. Então é como se eles dissessem assim: sim ao Jesus da história, Jesus de Nazaré, não ao Jesus Cristo que a igreja prega. Esse não. Então, para eles, autores que defenderam essa ideia: Rei Maurus, Adolf von Harnack e Schweitzer, todos alemães. Todos alemães. Então o que eles dizem? Jesus, olha só a astúcia que está por detrás disso aqui. Para eles, o Jesus que existiu há 2000 anos atrás foi um homem simples, comum, que pregava o amor, que pregava a paz, que não era Deus, que não ressuscitou e que, na verdade, os apóstolos teriam roubado o corpo dele e inventaram a ressurreição. Argumento antigo, como antigos são os fariseus e os saduceus, porque esse argumento já está no Evangelho. Então, para esses autores do século XVIII, Jesus seria apenas um fracassado. A expressão é essa, tá? Eu não estou inventando palavras, não. Para eles, Jesus seria um fracassado, e diante do fracasso e do delírio emocional dos apóstolos, os apóstolos teriam inventado o mito do Cristo, sendo que na verdade o que existiu foi só Jesus de Nazaré. Porque vocês sabem que a palavra Cristo significa ungido, e ungido é segundo as profecias de Israel. Então,
Na verdade, Jesus Cristo não era o Cristo. Jesus Cristo não era o das profecias. Jesus não era o Cristo, não era o ungido, não era Deus Salvador. Era apenas Jesus, um homem que estava lá na Palestina, falava de coisas bonitas, mas não passava disso. Então esses autores afirmaram isso aí. Então, portanto, esse Jesus que a Igreja Católica prega é um mito. É mais. Os primeiros cristãos decepcionados com o drama de Jesus, coitado de Jesus, um fracassado. Os primeiros cristãos, assim, não querendo que Jesus fosse um fracassado, eles inventaram que Jesus ressuscitou e escreveram isso nos evangelhos. Portanto, os evangelhos também são uma fraude, segundo eles. Tá? O evangelho é fraudulento porque a história não é aquela, segundo eles também. Então aí nós temos uma primeira parte do problema, que o Jesus que existiu na Palestina não tem quase que nada a ver com o Jesus que a igreja prega, porque o Jesus que a igreja prega, ele é Deus, ele ressuscitou, ele faz milagres, ele fez milagres, ele ressuscitou Lázaro, ele te salva, ele te leva para o céu. Não, para eles nada disso. Ele é só Jesus, um homenzinho legal lá da Palestina. A segunda etapa também aconteceu dentro do mundo protestante. Dois protestantes chamados Rudolf Bultmann e o outro chamado Keller, eles falaram não. Se esse povo falar as coisas desse jeito, eles destruíram a fé cristã. Porque se Jesus foi apenas um fracassado que não ressuscitou, como diz o apóstolo em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Vocês conhecem a passagem, né? Bom, então Keller e Bultmann falaram não. Olha o extremo oposto que eles vão tomar aqui. Na verdade, não me importa se existiu Jesus na história. Não me interessa nada esse Jesus de 2000 anos atrás. O interessante é o Cristo pregado pela igreja. Se Jesus existiu, não me interessa. Se Jesus morreu, não me interessa. O importante é o Cristo pregado pela igreja. Isso combina muito com a teoria protestante. Por quê? Porque a fé não precisa de apoios racionais. Protestante e luterana. Porque a razão está totalmente corrompida, segundo Lutero. Então, como é que você vai pedir argumentos racionais se a tua razão está corrompida e esses argumentos são para coisas de fé? Não precisa. Então, a historicidade de Jesus, algo racional, não nos importa. O que importa é a fé, porque o justo viverá pela fé. Não procura se Jesus existiu. Essa pergunta é inútil. Acredita tão somente. Crê somente e verás a glória de Deus. Então acredita no Cristo. Abandone-se ao Cristo e para com essas perguntas históricas. Para de ficar pedindo coisas à razão, porque a razão é a prostituta do diabo, mentalidade luterana. Bom, então a sola fides, né? Basta a fé somente. Bultmann era protestante e o Keller. Então chegaram a essa afirmação extrema. Olha só que interessante. Primeira etapa, interessa a história e não nos interessa o Cristo da igreja. Segunda etapa, nos interessa somente o Cristo da igreja e não nos interessa a história. Não nos interessa a razão. Quer dizer, é o Polo Sul e o Polo Norte aqui, né? Aí vieram dois outros protestantes, Käsemann e Schurmann, tudo alemão, tá? Todo mundo aqui é alemão. E procuraram estabelecer a continuidade entre a história e o dogma. Entre a história e a verdade proclamada pela igreja. E claro, enquanto isso a Igreja Católica estava tranquila, porque para nós isso não era um problema, porque nós sempre acreditamos tanto na historicidade de Jesus, sabendo que esse Jesus, ele é o Cristo vencedor, Salvador. Mas, graças a todas essas polêmicas, nós podemos aprofundar em muitos assuntos históricos da vida de Jesus. Porque essa polêmica não foi à toa e ajudou muito a entender melhor os evangelhos, né? Então, nós descobrimos realmente que o evangelho é uma confissão de fé.
Mas nós descobrimos também que o Evangelho tem um substrato histórico fortíssimo. Os Evangelhos são históricos, mas não é histórico da mesma maneira que nós fazemos história hoje em dia. Isso não. Além do mais, nós temos provas de que Jesus existiu não só pela Bíblia, mas nós temos provas extrabíblicas. Por exemplo, no livro Antiguidades Judaicas, de um tal de Flávio Joséfo, e eu cito o texto dele, que é do ano 93, portanto São João Apóstolo ainda estava vivo. Paralelamente à Escritura, nós temos uma argumentação judaica da existência histórica de Cristo. E olha só, ele é judeu, e olha que texto bonito escrito por um judeu que não era cristão, porque, claro, existiam judeus que viraram cristãos, né? Por isso eu fiz a distinção. Olha o texto. Jesus viveu por este tempo. Era um homem sábio, caso possa ser chamado homem, porque ele realizava obras extraordinárias. Mestre de todos os homens, que acolhem com gosto a verdade, arrastou muitos judeus e muitos pagãos. Ele era o Messias, ainda que por instigação das nossas autoridades, Pilatos o condenou a morrer na cruz, e aqueles que antes o amavam não o abandonaram, pois ele apareceu-lhes de novo vivo no terceiro dia, tal como tinha sido previsto pelos profetas, que além disso tinham anunciado muitas coisas admiráveis sobre ele. Até o dia de hoje, ano 93, continua existindo a linhagem dos cristãos, que são assim chamados por causa de Jesus Cristo. Então é bonito ver um texto do ano 93 que fale tanto da historicidade de Jesus, como aquilo que os cristãos acreditavam naquele tempo. Entenderam? Quer dizer, quanto mais antigos são os textos, para nós melhor, porque nós estamos assistindo uma argumentação, nós estamos lendo uma argumentação da época. A busca pelo Jesus histórico ou Jesus de Nazaré coincide, é isso que eu quero dizer, que a busca pelo Jesus histórico, aquele que existiu há 2000 anos atrás, que de fato existiu, e nós o temos amplamente documentado, graças à Bíblia e graças a documentos fora da Bíblia também. Esse que existiu há 2000 anos atrás coincide que já nessa literatura, não só bíblica, mas extra-bíblica, coincide que todos estão vendo nele não somente o homem Jesus, mas o Messias, aquele que fez coisas admiráveis, aquele que é Deus, apesar de que essa afirmação vai ser muito contestada ainda na história, tá? Então, o interessante dessa discussão é que a gente consegue chegar a Jesus de Nazaré, o histórico. Ponto número 1. 2. Nós conseguimos chegar a essa afirmação histórica com afirmações ao mesmo tempo das verdades que nós ensinamos hoje. Ou seja, existe uma continuidade histórica e veritativa, ou no campo da verdade, ou dogmática, como querem chamar, entre essas duas coisas. Quer dizer, o que a igreja continua acreditando no ano 2019, nós encontramos historicamente no ano 93, no ano 60, no ano 40, no ano 30, a gente consegue fazer essa pesquisa, certo? Então, conclusão, o Jesus da história realmente é o Cristo da fé, e o Cristo da fé é o Jesus da história. Mais ainda, a palavra Jesus Cristo é uma profissão de fé. Tanto é assim que na Escritura nós lemos que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Cristo, Senhor ungido, né? É pela ação do Espírito Santo que nós, quer dizer Jesus é dizer uma história. Dizer Cristo é ter fé. Dizer Jesus Cristo é ter história e fé. É ter razão e fé. Isso é o interessante nessas questões em torno ao Jesus histórico e o Cristo da fé. Bom, nesse assunto eu aprofundo muito naquele meu livro, Jesus Cristo, o Único Salvador. Vocês podem encontrar
esses nomes, um tratamento mais esquemático de toda essa questão que eu tratei em poucos minutos aqui e que a gente também não pode demorar muito por causa da dinâmica do curso, né?